Boa noite, meus amigos despretensiosos. Estamos aqui no Sem Pretensão. Eu sou o Fábio Azevedo, sempre acompanhado do meu amigo queridíssimo Robson Kumodi. Tudo bom, Kumodi? Tudo bem, meu cabelo também agora, né? Ó. Com cabelo. O Kumodi, pra quem não sabe, botou um fertilizante no gramado e olha só que maravilha. Hoje quem não tem cabelo pode pôr, gente. Pode pôr. Coloque cabelo você também. Nós temos convidados incríveis hoje. Vitor Drummond, da Interartes, e a Andrea Taubman, que é da EI... Não, Lige. A Elige. A Elige. É nome ruim de falar, né? É um nome, não, ruim não, mas é um nome diferente. A Elige, esse acrônimo é Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Antes da gente avançar em qualquer assunto, eu quero que você fale do seu livro. Antes de qualquer coisa. De um dos meus livros. Não, mas desse último, que ele é super... Desse que você trouxe pra cá, que ele é super importante, é um assunto que tem que ser abordado de uma maneira muito séria. E pra você que tá assistindo, que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, avô, avó, é um presente incrível. Fala um pouquinho do livro. Bom, ele é o meu 12º livro publicado, chama-se Não Me Toca, Seu Boboca. Ele nasceu como livro em outubro de 2017. Ô, Johnny, mostra aqui, ó. Agora se transformou também, né, em jogo a partir do livro. E o Não Me Toca, Seu Boboca é o seguinte, é fruto de uma pesquisa muito longa, foram quase 8 anos entre a primeira frase e a publicação, né? Então, comecei a escrever em janeiro de 2010 e ele foi publicado em final de outubro de 2017. É um livro que, em 2018, ganhou o Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. A ilustração é da Thaís Linhares, é incrível. Ele foi publicado pela Letria, que teve muita coragem na época, né, de publicar. Porque agora não parece, mas ao longo de 7 anos a gente avançou bastante em termos de possibilidades de diálogos, né? Era um tema bastante restrito e eu sinto pelos retornos que também o livro ajudou. 2017 é um ano muito mágico para essa causa, né? Teve a Lei 13.431, né? Depoimento especial. Enfim, foi uma boa conjunção de fatores. E também veio Não Me Toca, Seu Boboca, que deu oportunidade de abordar um assunto muito delicado, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, de uma forma muito lúdica, que é literária, não é didática, não é, né? É outra abordagem. E principalmente porque a questão desse livro não fala do final, fala do que vem antes do contato físico abusivo. Então, Tem eu dei carona pra Andrea e ela veio me contando mais ou menos. E a maneira como você me contou é muito impressionante, porque eu sou pai, eu tenho um filho de 8 anos, como hoje também pai tem 2 crianças incríveis. E essa questão, obviamente eu falo pro meu filho, né? Filho, partes íntimas, ninguém toca em você, só toca no seu corpo quando você achar que tá tudo bem, e não é em qualquer lugar. E adulto só fala com criança no meio de todo mundo. Adulto não leva criança para lugar secreto ou fechadinho e tem segredo. Mas você colocou isso de uma forma, alguns passos, né? Acho legal você recobrar esses passos. A questão é que a gente tem uma ideia, assim, um imaginário coletivo é de que o abuso sexual ele é algo imediato, rápido, que acontece. Muitas vezes a gente pensa, né, naquele beco escuro. Né? Ele não é um momento, não é um retrato, ele é um filme. Claro. Né? Então, vão acontecendo etapas de aliciamento que envolve principalmente uma prática discursiva muito sutil, muito sedutora, né? Então, como normalmente, e isso, as estatísticas que também a gente fala assim, as estatísticas demonstram, neste caso, deste crime, que é um crime, né? Elas são muito subnotificadas. Elas não demonstram. Então, você calcula-se que tenhamos de 8,5% a 10% de casos notificados. Então, a gente só vê uma pontinha do iceberg, né? Trazendo algo muito conhecido, né? Uma imagem conhecida por muitos de nós.
Então, aquela ideia que a gente tem daquele momento que a criança passa sozinha, desavisada, e aí vem, né, o abusador está lá só na espreita, aquele monstro. Gente, tudo isso não ajuda a causa. Claro. O que realmente ajuda é conversar de uma forma assim, como eu falo, né? Eu sou mãe também. Meus filhos agora são jovens adultos, mas foram crianças. Eu me enrolei toda para falar com eles sobre isso, porque é horrível. A verdade é que é um assunto repugnante. A gente não quer nem Nossa, pensar. pensar nele já dá um desgosto, né? Um asco. Uhum. Só que a gente vai ter asco o resto da vida e não vai fazer nada se ficar no asco. O asco é maior se acontecer alguma coisa e você se sentir, né, Exato. responsável por aquilo ter acontecido. Eu podia ter Exato. alertado, eu podia ter instruído, né? Totalmente. Mas depois, né, o nosso companheiro aqui, que é da, né, conhece muito, imagino que você já deve ter, enfim, lidado com isso de alguma forma, que nenhuma pessoa do direito está livre, né, de ter que lidar com isso. A gente sabe que isso não só não ajuda, como atrapalha. Uhum. Então, o que a gente entende, sabe, pelas estatísticas, que são um pequeno recorte, é que esse é um crime doméstico que acontece na casa da criança vitimizada ou na casa da pessoa agressora. Por que eu estou falando pessoa agressora e não o abusador? Porque tem o abusador e tem a abusadora. Claro. Que é outra coisa que a gente, né, o imaginário também diz assim, é só homem que faz isso. Não, a maioria das estatísticas demonstra que a diferença é enorme entre homens e mulheres, né? Uhum. Mas também não tenho assim, uma percepção muito clara do que é uma mulher abusando Claro. de uma criança. Né? Gente, isso é muito complexo, eu estou falando aqui muito rápido, né? Não, e dentro, Posso dentro complementar com uma coisa? Claro, fica à vontade. Eu acho que também tem um elemento muito interessante que você traz, André, que é uma narrativa com aquilo. A gente se depara sempre com a ideia nossa da narrativa de algo que nós conhecemos. E a narrativa de algo que nós conhecemos precisa passar pela linguagem. Portanto, a gente precisa dar nome. Então, quando você fala num crime sexual, como estupro, pensava-se sobre o estupro de uma forma. Sim. E o código definia como Até- a conjunção carnal específica, etc. e tal. Então, a linguagem é o que coloca a gente no mundo. E a linguagem vai delimitar a nossa percepção. Então, por exemplo, uma circunstância de violência sexual, ela pode começar a se dar com engano, com assédio, com várias circunstâncias. O direito penal nem sempre vai caracterizar com precisão aquela circunstância que pode ser uma violação ética, pode ser uma questão moral, pode ser um monte de coisas. Mas as coisas são como são, e a linguagem não é suficiente para dar um nome. Então, eu abri teu livro aqui, meio que para sentir, assim, como seria essa... se você me permitir, Claro. se você me permitir, como seria um pouco essa ideia de, como você estava dizendo, de ir trazendo o tema e mostrando a dinâmica de uma certa Interacional. temporalidade. Aham. Aí eu abri aqui, ó, aleatoriamente, pessoal, peguei o livro agora. A página 9 diz assim: depois de algumas semanas, esse tio veio falar comigo. O tio tá grifado, tá Sim. em negrito, Sim. que é para marcar o personagem, né? E também com meu amigo. Ele nos deu umas figurinhas bacanas. É claro que ficamos encantados. Eu disse, prazer, sou Ritoca. Ele se apresentou. Pode me chamar de tio Pipoca. Olha, o que ela disse é genial. O teu livro é absolutamente incrível, genial. é incrível. O que você está Obrigada. narrando para a gente como o que você fez é uma caracterização. Você está contando como ele é mesmo. É muito difícil fazer isso, gente. Numa linguagem que você precisa trazer todo mundo para a mesa. O adulto, a criança, não é? E tem que fazer uma denúncia que não é somente apontar e dizer isso é um estuprador, um violador, daquela forma tal cinematográfica, como você disse, que é quase que eu não sei, quase que uma caricatura, né? Uma caricatura. Então, isso traz, inclusive, e deveria ser mesmo assim, um constrangimento para o que pratica, que depois tem que ficar negando, dizer, não, isto não é aquilo. Vê que o discurso de violência é sempre, ou quase sempre, né? Ah, não, mas isto não é exatamente o que estão dizendo. Não, isto não é um estupro. Isto não é um atentado violento ao pudor. Isto não é... E tem uma lógica, porque o direito penal, ele não trabalha
com comparação. O crime tem que ser o que está dito. Uhum. Não há analogia no direito penal. Uhum. Então, se não é exatamente aquilo que está dito, não é a crime. prática criminosa, É não é outra crime, não é o coisa. tipo É. penal. Entendi. Então, esse salto aí hermenêutico, essa diferença da linguagem e da realidade é a grande dificuldade do direito, e você fez de uma forma brilhante, brilhante. Genial. Que bom que a gente Eu, tá eu quis, junto eu quis nisso. fazer essa É, parte antes e deixar a Andréa contar um pouquinho dessa obra dela, porque é um assunto absolutamente importante. Os números são sempre subnotificados. E mesmo assim alarmantes. E mesmo assim, alarmantes. E agora, nesse instante, deve estar acontecendo em algum lugar. Eu acho que os números também acabam sendo... Tudo isso acaba sendo não muito falado. Eu acho que você falou muito bem essa questão, né? Por conta de uma construção de realidade também. A gente tem duas camadas aí no meio do caminho, que eu acho que é a primeira, assim... Não passando pela linguagem ainda, tá? Ainda a gente tá falando sobre imagens inconscientes. Uhum. Essas situações são negadas pela gente quando Uhum. acontecem. O nosso ego não permite que a gente entenda o que está acontecendo, né? Então, quando isso acontece, então, assim... Não se acredita. Não, a Primeira própria coisa é pessoa... negar. Não, a própria pessoa não lembra mais do que Claro. aconteceu. Em traumas, a gente esquece o que aconteceu naquele Também, claro, momento. claro. Então, rola uma amnésia nossa, né? E, em segundo lugar, porque exatamente o que você falou, assim, eu acho que como a gente só constrói a nossa realidade a partir das nossas palavras, há sensações que não são ditas, que são Uhum. inexplicáveis. Exatamente. E como é que a gente fala sobre isso? Sobretudo criança Né? que não tem um vocabulário e uma possibilidade... Mas nós adultos mesmos, quando a gente está sofrendo demais, como é que você fala sobre o seu A gente sofrimento? não há consegue palavras. nomear, e enquanto não nomeia, não dá contorno. se não Né? nomear, é como se não existisse. Como se não Exato. existisse. Né? Se você não nomeia, não Exato. existe. A língua Uma coisa só é o que você diz sobre ela. Isso. A Uhum. língua é Nesse libertadora, sentido. mas ao mesmo tempo ela aprisiona. Clausura, Porque ela só claro. pode dizer aquilo que já foi dito, né? E então eu acho que nesse lugar é muito interessante isso. Mas essa coisa também a gente também tem esse lugar do abuso com o menino também, né? Não só da mulher também, mas assim, a gente ouve falar sobre abusos com meninas, geralmente. Com meninos a gente não ouve. Porque o ego da nossa sociedade, do nosso imaginário coletivo, para essa questão do abuso do masculino também, né? É muito rígido. Claro. A gente não tem permeabilidade para falar sobre esses assuntos. Então, um menino que cresce e foi abusado, tanto por mulheres, tanto quanto por homens também, Sim. tem vergonha de falar isso, mesmo que já tenha tido consciência do que aconteceu Total. e pudesse explicar com palavras. Não quer falar sobre isso. Estrutura machista É também. uma assim, estrutura né? Porque, muito assim, rígida. se o garoto fizer isso, ele é um fresquinho, ele é um não sei o quê, ele é um viadinho, ele é Tem Exatamente. um ofendido. filme que fala sobre isso, que é aquele As Vantagens de Ser Invisível. Não sei se vocês assistiram. The Assisti. Perks of Being a Wallflower. Que é maravilhoso o filme, né? Maravilhoso. Agora, olha que interessante, eu só fazendo uma chave assim. Na filosofia, tem uma área da filosofia que se chama hermenêutica. Sim. E a hermenêutica é a interpretação, se a gente fosse falar de modo mais simples. Mas a hermenêutica vem do semideus Hermes. O que o Hermes fazia? Ele falava com os deuses gregos do Olimpo, tomava as informações e as ordens dos gregos e trazia para os humanos, para nós. Então, a hermenêutica é a ciência, é a área do conhecimento que faz com que alguém fale com outro alguém, ou possa se tratar da comunicação, ou que se possa traduzir os desejos, as linguagens e tal, para aqueles que, em tese, não iriam se entender. Né? Não é meramente uma ferramenta. Né? A hermenêutica é muito mais do que uma ferramenta. É um modo de você entender como o mundo se coloca. E por isso ela é uma área da filosofia. Né? E, claro, na semiótica, na comunicação, todo mundo estuda um pouco isso. Mas olha que metáfora bonita. Né? O semideus traz dos deuses o que deve ser dito para os humanos e dos humanos o que deve ser dito para os deuses. Né? Então, enfim, era só eu fazer um comentário sobre isso. Não, mas é bem... É ótimo você ter falado sobre isso. Foi ótimo, todos aqui, porque eu vou responder com a voz da minha personagem. Né? Esse é um livro de quase. Quase que ia acontecendo uma coisa ruim para a personagem que se chama Ritoca.
mas como alguém já tinha conversado com ela, de um jeito que ela conseguiu Ela entender, contornou, entendi. ela consegue praticar o que nesse estudo a gente diz que são os 3 R's, que é reconhecer, resistir e relatar. Né? Então, quando eu falo assim, me tomou muito tempo para escrever, eu agradeço os teus elogios, mas, na verdade, assim, ele foi um investimento muito grande em pesquisa Nossa, e emocional. emocional deve ser Não se pesadíssimo. fala, melhor nem falar. Imagina. E foi andar em cima de um gume muito estreito, né? Uhum. Porque eu queria que esse livro realmente chegasse. O meu sonho maior é que ele não seja necessário um dia. Claro. Mas o que eu falo é que, enquanto ele for necessário, eu não vou dormir um dia sem trabalhar Claro, por ele. muito Eu trabalho todos os dias, então eu agradeço este espaço da gente poder falar, Imagina né, isso. sobre a causa e sobre a forma de abordar, né, que é muito importante. Vou ler na voz de Ritoca personagem. Fiquei envergonhada. Tive medo de que achassem que era eu a culpada por ter entrado nessa tremenda enrascada. Né? Diz muito, né? Diz muito. E o desenho é Não, A arte é ela linda, né? apavorante. né? Não, apavorante, não. Esse personagem aqui dá um Mas medo, olha- né? Porque ele mostra. Sim, exatamente. mas olha como ele aparece Maravilhoso, primeiro. Olha claro, como ele é sim. fofinho. Ele vai se construindo, né? Não, é Olha, muito ele é um feio. amor, Pô, gente. a gente falou da hermenêutica, olha só, tá Olha tudo aí, né? isso. Não sei, aqui, vocês É isso, conseguem sim. ver? Mostra pra aquela ali. Essa aqui, ó. Não, Essa essa aqui, ó. melhor. Essa aqui, ó. Ah, essa aqui, então isso. olha só. Ele tem um ioiô na mão, É. né? E é um lobo com um casaquinho. É. E muitas vezes, quando eu faço a contação, a criança fica assim, que bicho é esse? Porque a Ritoca, obviamente, é uma coelhinha. Claro. Né? E a Thaís, genialmente, mas isso foi fruto de pesquisa também, o que ela fez? Ela usou os recursos milenares aí das fábulas, Claro, claro. né? O animal humanizado. Uhum. Mas por que isso? Porque com qualquer criança Se isso identifica. pode acontecer. Claro, claro. E qualquer pessoa pode ser esse elemento de violação de direito, Claro, né? Então, Perfeito. se a gente fizesse isso ilustrando, com- Seres humanos, não. seria muito perigoso, inclusive, Claro. né? Sim. Então, isso E aqui gera uma foi- outra coisa também, André, que é um rechaço, né? Que é muito típico de crimes dessa natureza. O violador diz ter horror à situação. O pedófilo é uma pessoa, em geral, que é absolutamente contra a pedofilia, é muito radical e etc. Mas é Então, sempre assim, ele né? faz o disfarce. Então, existe aí todo um entendimento no que se tem notícia, né? Nas estatísticas e tal. Eu não trouxe isso porque eu não sabia que a gente ia falar do assunto. Não, mas Senão até traria Não, mas elementos quem está assim. assistindo em casa, tá aí o Google. Vai lá no Google escreva, olhando, escreva. vocês vão ver isso. Vocês vão vão ver tomar um susto. a subnotificação, vão ver essa questão toda, que o pedófilo, em geral, tem esse comportamento de ser absolutamente contrário para neutralizar essa... E nem só isso, né? Acho que a gente Eu fala diria muito... que tem um quarto R, que é o retalhar socialmente. Aí, que a gente pode botar. Fica no próximo Como livro. jurista. Não, uma projeção só. Retalhar, tem que ser retalhado nesse sentido. a gente Mas, enfim, entende só pra gente... a questão, você está trazendo a questão da responsabilização, É, né? Isso, identificar e responsabilizar. É muito importante, gente, é fundamental, mas a gente entende que são assim ações que precisam ser paralelas. Total. E eu vou, se o doutor me permitir, só para dizer por que nós assim não utilizamos o termo né, que você utilizou. Porque ele é um termo que vem da psiquiatria. Né? Então, nós usamos o termo... Responsabilizar? Não, do crime como a violência sexual contra a criança e adolescente. Então, o violador, o agressor, o abusador e o gênero feminino idem, né? Porque é muito complicada a discussão
psiquiátrica. Você diz em relação ao que eu falei de pedofilia, do pedófilo. Isso. Até porque não existe o crime, né? Exato. Também tem uma questão legal. A gente está falando aqui no gênero, né? Para que o público possa saber. Sim, Claro, você tem toda a razão. Embora existam essas pessoas, mas pouquíssimas são diagnosticadas. Claro, total. Então, e há quem até diga, dentro desse ambiente, crimes de pedofilia. Mas, assim, eu, por exemplo, me sinto muito pouco à vontade para usar o termo e quem estuda assim, essa questão na infância, etc., né, dos direitos humanos de crianças e adolescentes, também evita usar, porque senão, de alguma forma, a gente está indo para a patologia. Claro, e pode estar reforçando aquela ideia do estranho. Esse cara só pode ser maluco. Doente, se maluco. justifica, se justifica. Né? É um monstro, cria-se uma Não, justificativa. é uma pessoa... se você quer fazer uma comparação, é uma pessoa normal, ordinária. Eu vou fazer então uma correção aqui. Eu sugeri para comprar para os filhos, ou para os netos, ou para os sobrinhos. Eu acho que compre e leia. Eu contei para André um caso que aconteceu comigo de assédio sexual que eu sofri, e adulto já. Mas adulto eu já tinha mecanismos para me defender. Claro. Mas esse é um tipo de construção que a gente não está preparado para viver. Claro. Ninguém está preparado para ser assediado sexualmente nesse lugar. Tivemos agora uma denúncia aí contra o ministro... exatamente, que ainda vai ser apurado e vai descobrir o que aconteceu de fato e tudo mais, mas esse tipo de crime, né, o de assédio sexual, é terrível para aquele que sofre o assédio por conta dessa sociedade que a gente vive. Eu, homem, com 20 anos de idade, sofro assédio sexual dentro de um ambiente empresarial gigantesco, de um conglomerado gigantesco brasileiro, e eu pude me defender sozinho. E foi retalhado? E fui retalhado. Então esse é o problema. E né? fui retalhado. O problema, e tem uma questão assim também, a gente não é preparado, e eu tenho a sensação de que a gente não prepara as nossas crianças para dizer não. Exato. Sabe? Como adulto. Então, assim, eu tenho uma filhinha minha e, assim, foi um mecanismo que surgiu nela, não foi uma coisa que a gente falou. O Fábio conhece, minha filha tem 4 anos, e ela sabe falar não. E é maravilhoso. Muita qualidade, aliás. E ela fala não. Ela fala não. Por exemplo, a gente gosta de dar beijo nos nossos filhos, né? Ela fala, para, eu não gosto de beijo. Ponto, final. Acabou. Ela não gosta de beijo. Então não dê beijo nela. Interessante. Deixa eu voltar um pouco, você falou do teu caso, aí me veio aqui na cabeça, olha que interessante, eu nunca pensei nessa perspectiva, mas quando eu terminei o curso de Direito, eu fui fazer uma pós-graduação, eu estava no último período, eu fui fazer uma pós-graduação em História das Américas, na mesma faculdade que eu estudava Direito lá no Rio de Janeiro. E o professor começou um pouco a arrastar as asinhas para mim, assim. E tudo bem, eu tinha carro, o professor não tinha carro, pediu uma carona para ir para Copacabana, eu dei. E aí é uma coisa muito comum que depois eu fui entender, sendo professor, muitos anos, que o aluno ele quer conversar sobre o assunto ali da aula com o professor, está interessado. Mas às vezes o professor não está afim de falar nada disso, está afim de falar outra coisa, qualquer coisa ordinária, assim, sabe? E eu fui aprender isso muito tempo depois. Então eu queria falar da história das Américas, por que os Incas, não sei o quê, por que de fato eram aglutinadores. E o cara queria uma carona para Copacabana e me convidar para jantar com ele. É isso que ele queria. E fez na segunda ou terceira carona, ele foi e falou, olha, você pode vir aí, você não quer vir uma vez? Você me dá uma carona, você janta, eu faço uma comida para você, gostosa e tal. Mas não comenta com o pessoal da turma, tá? Olha a reclusão aí. E aí, o que acontece? Você falou isso aí, eu não lembrava dessa história. Eu parei de dar carona, quer dizer... Na minha cabeça ali, o cara me deu uma cantada, né? Ele me deu uma cantada. Qual que é o trecho aí, ó? Ela tá vendo? Você entende, André? No meu entender, naquele momento, eu não tava nessa... Quer dizer, eu não tava naquele momento e só me veio à cabeça agora. Porque a gente está falando. E eu me considero um cara relativamente esclarecido. Não, é impressão sua, não é? Né? Você imagina... Caraca, porque não quer dizer, o cara já estava, né? só que ele estava no estágio que eu não sei definir. Mas é que o nosso ego não suporta. Não, mas aí eu caí fora, entendeu, Comode? Eu caí fora porque eu senti que não estava maneiro, não dei mais carona pro cara e, enfim, aí foi esvaziado, acabou que eu fiz aquele período e depois não teve mais nada. Eu não fiz mais o curso, ele esvaziou.
Eu acho que não por isso, mas talvez lá no inconsciente eu soubesse, assim, Sim. né? A Tive gente- algum mecanismo, né? Sim, a gente, assim, sobre os diversos assédios que a gente sofre na vida, não só esse, a gente sofre diversos tipos de assédio, a gente é violentado e atravessado o tempo inteiro, né? E assim, eu tenho traçado uma batalha, Fábio tem visto, acho, esse desenvolvimento, assim, porque eu tenho nomeado e tenho incentivado as pessoas a falarem, perceba que isso é um assédio, e quando alguém chegar e disser isso pra você, você diga assim, você está me assediando? Pergunte. Uhum. Não acuse. Claro, pergunte. Pergunte. Pergunte Você é tá me muito- assediando? Pode ser até gentil, assim. A pessoa dá 20 passos pra trás. Claro. Aham. Não sei se vocês já viram essa novela, Pedaço de Mim, vocês já viram do que tá na Netflix? Ai, todo mundo Não, falando, todo mundo mas falando. eu É porque ainda essa não tive temática a tá ali. oportunidade. Depois É um vocês- do que tá... Qual streaming que tá mesmo? Netflix. É da Netflix que tem a Juliana... Juliana Paz, Paz, é isso. Vladimir Brista, Tá. Paloma Duarte, que tá maravilhosa. Aliás, minha amiga querida que eu amo, e ela tá assim, ela é um alento, assim, ela é um descanso ético em várias circunstâncias. Você chega nela e você dá uma relaxada. A personagem, sabe, te conduz ali para você ter calma, para você seguir. Não é uma série, é uma novela. Eu vi direto, assim, 2 noites eu vi. Inclusive, fiquei sem dormir, obviamente. E Assistiu tal. a novela toda que tava Assisti no ar? toda, 17 capítulos, eu vi em 2 dias e meio, vai. E aí depois o pessoal começou a falar mal, aí eu vi algumas coisas que, talvez isso aqui e tal, mas cumpriu muito ali a função. E o que eu queria dizer é que logo de cara, isso não é um spoiler, logo de cara vai aparecer uma coisa que tem absoluta relação com o que a gente está falando. E isso que a gente está dizendo, que é o não entendimento, que é a demora, que é a não percepção, etc. Tudo isso que foi dito aqui permeia a série de alguma forma, a novela legal. de alguma forma. E são Então, pessoas adultas, né? todas adultas. E Personagens aí eu não quero adultas. falar mais para não, Não, mas é isso, exatamente. o que você está trazendo Com é algo adultos. muito importante, que é a famosa frase: o que acontece na infância não fica na infância. E a Andréia, gente não você se dá conta. empiricamente trouxe o teu livro e comprovou ao vivo. Qual é o dia que nós estamos ao vivo? Domingo. Estamos aqui domingo ao Domingo, deixa eu vivo. ver que dia é hoje. Domingo, eu tenho uma 6, memória 7, péssima. dia 8, 8, Aqui no 8. dia 8, domingo, estamos ao vivo às 7h25 da noite. tardes, quase noite, 7h25. Você trouxe uma coisa e comprovou a sua tese, também do ponto de vista científico aqui, ao vivo. No É isso. domingo. É isso. E eu comprovei isso, inclusive, gente. Muitas vezes antes, não, eu tô dizendo só não, porque olha que eu bacaninha tô aqui, que né? você trouxe isso, né? E sem qualquer pretensão, mas porque eu me detive depois de... o livro saiu em 2017. Em 2021, no meio da... mentira, em 2020, no meio da pandemia, eu já tinha 3 anos de caminhada com o livro. Eu falei assim, gente, eu preciso falar dos retornos. Eu preciso estudar como acontece esse fenômeno, porque começaram a chegar os casos, sabe? Vinha pelo direct, pelo e-mail. Apontando para você coisas que aconteciam, pedidos de ajuda, coisas A assim. partir identificando, do né? livro. Sensacional. Olha, li com a minha filha, aconteceu isso comigo quando eu era criança. Quem dera eu tivesse lido esse livro quando Meu eu Deus. tinha tantos anos. Nossa, ou seja, toda a carga emotiva que você teve na concepção retorna depois multiplicada pelos depoimentos. Não, e o mais espantoso, você é da psicologia. Eu Não, sou semiotista. semiotista, pronto. Então, aí eu Só. pensando, não, é maravilhoso, porque a Só. gente vai acabar falando de temos questões em comum aqui. Quando isso começa a chegar, eu começo a sentir assim uma... sabe aquela sensação? Caramba, eu estou recebendo uma coisa, eu preciso fazer algo com isso. Porque pessoa que nunca me viu antes, né? Pessoa que não sabe nem quem eu sou, se abrindo comigo como se estivesse falando Claro. com... Você gerou uma proximidade e uma intimidade com as pessoas e uma relação de confiança. Né? Uma Claro, relação... Uma que- pessoa que escreve isso dessa É porque é um forma, não lastro, pode é um ser- lastro de confiança muito Não pesado. pode ser uma pessoa que não que não vai gere respeitar confiança. o Exato. que eu estou dizendo, o que vai publicar, sabe? Claro. Essas coisas que, infelizmente, né, é o nosso assunto a É. seguir, né? Que, infelizmente, né, estamos
né, nesse mundo de tudo fica exposto e todo mundo acha que pode, né? Gente, não, né? A ética, ela precisa... A nossa grande crise é ética. Não tenho dúvida, eu falo isso sempre. É Tô totalmente de ética. acordo com você. Em qualquer instância, a nossa Sempre. crise é do ethos, Não tenho dúvida. né? Não éramos amigos, agora somos. Somos, nossa, de Às infância. 19h32, ao vivo, no domingo, dia Asbrel de Asbrel, do ano de 2024. Ó, então, gente, só para poder fazer o serviço completo, o livro tá aqui, ó. Não Me Toca Seu Boboca, da queridíssima Andréa Vou começar Talkman. aqui no meio, acho. Aqui talvez. no meio, melhor É. pra ver. Editora Aletria. Vá numa livraria comprar, não compra online, não. Se não tiver na livraria, pede, o livreiro traz pra você. Vamos tentar manter as livrarias vivas, por favor. Se tiver absurdamente mais barato no online, compra no online. Mas tem que ir na livraria, por favor. Por Não favor. é favor. absurdamente mais caro, não. Não é. E a gente tem umas livrarias legais. E o que acontece é que o mais Muitas. caro implica numa outra coisa, que é o passeio, que é você ir, você tocar outros livros. Ah. Eu costumo dizer isso, assim, como eu sou um cara do... Eu não sou um cara do digital no livro. Bom, não sou no digital em muitas coisas, mas também não sou no livro. Então, a minha casa hoje, que está em obra, é um repositório de poeira nas capas dos livros, e milhares de livros. E meu pai tem uma editora, Sim. e tem 40 mil títulos, eu tenho uns 5 mil. Então, é assim, é um... Você conta os seus livros por metro também? Cara, eu já tô meio que por quilo. Você Posso te conta por contar uma metro? coisa? Eu conto por Quilo. metro. Não, meu orientador falava assim, eu tenho 6 metros de não sei Livro o quê. de não sei o quê. Pô, eu tenho 6 metros. Não, mas eu tô preocupado com o peso. Eu moro numa casa e aí com a obra. Então é isso. Eu chamei. Nossa, isso é dá isso. um livro Eu maravilhoso. chamei o arquiteto, falei, por favor, traz um engenheiro calculista, calculista. porque eu preciso ver. Não, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. Não, é muito cara, é pesado. Na hora muita que ele coisa, abriu por a exemplo. porta e viu, É. você Bom, não é. está É exagerando. tipo quando você vai colocar uma banheira em casa, você vai fazer o cálculo da água, se a banheira não vai É, afundar. volumétrico, é isso mesmo. É isso, esse é um negócio, assim, tudo bem, o que é mais pesado que o conhecimento é a ignorância, mas nesse caso, né, o peso é pior, mas me perdi. Não, então deixa eu fechar, porque Tá, você vai, falou porque eu já me do perdi. repositório, você, enfim. Gente, eu Não, fui... é que eu passeio, ir pra livraria para passear, Isso, para Então, tocar os É um livros. evento, se é um alguém evento. quiser publicar a minha... Vou aproveitar, né? Claro. Isso, Eu vou, faz né? essa propaganda ali. Farei a propaganda para você. Não, a editora da família é só de Gente, clássicos, mas eu ajudo você. eu fiz o mestrado em linguística, Que maravilhosa. fazendo análise do discurso, a partir dos retornos do livro, Depois, sim, Depois, olha. os discursos da violência e os discursos da prevenção, pela análise cartográfica do discurso, que demais, hein? né? E aí eu fiz um mergulho muito grande, sabe? Porque eu tinha aquilo tudo. Eu falei, não posso ficar com isso para mim. É um material Claro. Eu valiosíssimo. preciso, E aí eu usei o método da cartografia. Gente, Ah, recomendo muito. Conheçam, porque é outra maneira de fazer ciência. É muito mais século XXI. Chegou Quem não é pra cartógrafo, você, me Matheus. perdoe, desculpa, gente. Mas é porque, assim, eu entrei uma pessoa e saí outra desse mestrado. Ele está disponível na biblioteca digital da UERJ, mas o meu sonho é fazer dele um livro, Claro. para que ele chegue onde? A livraria. Porque quase ninguém vai a uma dissertação, a menos que esteja difícil. pesquisando o assunto. Claro, exato. Como pesquisador, é um lugar de dificuldade. É difícil publicar, a não ser por essas editoras meio predatórias que chegaram agora, né? E que, na verdade, servem para contar pontos, Sim, porque a vendem gente um entrou num serviço, sistema é. produtivista incrível É. na academia, né? É. É difícil publicar as pesquisas, é muito difícil. Principalmente o resultado da pesquisa, assim. É. Eu tive dificuldade, eu não publiquei nenhuma das minhas pesquisas, porque, assim, eu tinha uma editora, por exemplo, mas a editora não pode cair a pontuação, daí você precisa Isso. ter um selo, aí o selo não publica um resultado de pesquisa, Aham. você tem que ter uma O obra artigo é melhor. inédita nova, Aham. aí todo mundo fica incentivando você a fatiar a sua pesquisa em 5 artigos, Aham. e, na verdade, ela não faz sentido fatiada, ela é uma pesquisa única, uma coisa só, né? E aí eu acabei nunca publicando os meus por conta disso. Existe essa dificuldade de publicar, e há um Total. tempo, e na verdade, assim, eu fico pensando em mim, assim, eu não segui carreira como docente depois, mas eu tenho certeza que eu fiz as minhas pesquisas porque eu queria contribuir. Sim.
O lugar do pesquisador é um lugar de contribuição, né? E parece que todo o mecanismo do campo de pesquisa hoje não enxerga isso como esse lugar contributivo mais, mas Não, um como lugar de objeto pontuação. É isso, mas é óbvio, a gente criou um monstro. É uma gente escalada criou uma produtivista, é. Você vê, no direito, assim, são os PPGDs, né? Os Programas de Pós-Graduação em Direito. Você precisa publicar em revistas A1, A2 ou B1. Você tem que B2, publicar B3. enquanto Só para aluno. quem está assistindo, A1, A2, São especifica. categorias das revistas científicas das áreas do conhecimento. Então, se você publica numa revista de qualidade, Uhum. A1 significa que você... Você é o topo, você Você é o publicou topo melhor, né? ali. Entendi. A2, Quem, aí quem vem determina essa Quem categorização? determina é uma série de fatores e Faz cada pergunta circunstâncias. difícil, É, né? não, mas tem uma série de É. elementos. Assim, é um conselho editorial independente, Tem a aí CAPES, tem que ter pessoas de aí vários é. lugares, enfim. Aí Revisores de pares, aquelas coisas exatamente. todas. O que acontece é o seguinte, eu sou um cara antissistema nesse sentido. Eu publico muito pouco, publico sempre o suficiente para eu passar ali como se fosse salto com vara, que você passa só ali no... Uhum. Eu tô sempre ali no salto com vara e às vezes derruba ali a vara ainda. Porque, para mim, é o seguinte, eu tenho que publicar porque eu tenho que publicar, isso não faz sentido. Minha tese de doutorado não está publicada, porque ela ficou grande demais, eu fiz a revisão, é difícil, a dissertação eu demorei 10 anos para publicar e quase nada tinha mudado. Era direito do folclore, do conhecimento tradicional e tal. Quero Muito ler. interessante. Vou te arrumar um exemplar. Oba! E na tese foi sobre filosofia do direito autoral. Eu criei, mais ou menos, uma filosofia do direito autoral, que é, na prática, tudo que eu falo que você já sabe. Né? O posicionamento pró-criador, por que ele é pró-criador, o que justifica o direito autoral, etc. Está tudo lá. Só que estava pronto e eu tive um episódio que eu perdi minha mãe no meio do processo, então eu resolvi lutar contra o luto escrevendo e pesquisando e ampliando. Virou uma tese absolutamente gigante, são 800 folhas. Então, assim... Que fôlego, inclusive. Eu quis, e posso te falar, isso acontece muito de você começar a escrever, sobretudo no doutorado, né? E você abraçar o mundo. Então, o caminho vou fazer uma tese definitiva, sanguinária, maravilhosa. Aí o leão vai virando gatinho, porque o prazo vai vindo, etc. E tal. Então, a tendência acadêmica é o doutorado ir diminuindo um pouquinho. Assim, a gente não tem fôlego. Eu tinha acabado, já estava terminando antes do prazo, porque eu fui doutor velho, né? Eu fui com mais de 40 anos e tal. E aí, eles consideram... Imagina mestre velho. Mestra velha. Belíssimo. Então, o que aconteceu foi o contrário. E quando chegou na banca, os meus examinadores, que depois amigos, né? Falaram, bom, eu achei que o fôlego ia acabar, e não acabou. Não acabou porque eu estava num processo pessoal absurdo de sobrevivência. Então, o negócio foi aumentando. Até que uma hora eu falei, cara, não dá, eu já esgotei tudo que eu podia falar sobre isso aqui. Tem pouca coisa para modificar, sabe? Isso foi em 2014, tem 10 anos. Tem pouca coisa para modificar. Sim, a temporalidade da tecnologia, mas os conceitos... Cara, se você São pensar na imutáveis, lógica, estamos desde o século XV, com a chegada da imprensa. Sim. A ideia é mais ou menos a mesma, entende? Então, enfim, a academia não dá conta das pesquisas quando elas são pesquisas reais, densas, de entrega, sabe? Dela chegar e falar, putz, eu recebi um retorno, eu preciso transformar em ciência, preciso devolver. Isso vale mais do que 50 artigos que são publicados ali a toque de caixa para poder cumprir meta e... E para o programa sobreviver com determinada pontuação... É uma chatice, é uma chatice. Eu agora estou de licença sabática, que é uma forma muito educada de dizer quando a gente é demitido de uma faculdade. Então, é uma forma muito educada de dizer, estou de licença sabática. Estou no período sabático. Que lindo. É que tem licença sabática. O cara sai, está andando, mas está contratado, está ganhando. Mas eu estou numa licença sabática independente. Significa que... Independente. Significa que Uma licença prêmio, só que sem exatamente. Eu comecei dando aula na graduação, e aí agora eu estava numa pós-graduação já há 8 anos, no interior da Bahia, um projeto lindo, com uma universidade, centro universitário, uma cidade chamada Guanambi. As pessoas quase não conhecem, no sudoeste da Bahia, 90 mil habitantes, estava se transformando num centro educacional. Então eu chegava lá, eu ia poucas vezes por ano, eu e os outros professores, a gente chegava... E tinha uns ônibus das outras cidades que as pessoas andavam 30, 40 quilômetros para estudar. Era emocionante, cara. Uma inclusão, um monte de mestres em direito. Conseguimos a nota para o doutorado. Vamos fazer o doutorado.
foi vendido para um grupo chamado Anima, não quero citar, né? Mas já citei. Acabou de citar. Começa com A e termina com Nima. E esse grupo simplesmente comprou e a faculdade deixou de existir o PPGD. E com essa ideia do pós-trabalho, pós-emprego, tudo uma bobagem. A pessoa tem que estar estimulada para trabalhar, para produzir. Falando do pós, que foi Não longo existe também. isso. Acabaram com o curso, aquelas pessoas foram absolutamente abandonadas naquele entorno que tinha gente de 1.000 quilômetros para estudar. Aí o sujeito, poxa, eu queria fazer carreira aqui, eu fiz o mestrado, eu queria fazer o doutorado. Não tem mais, não tem essa Os oportunidade. programas estão acabando. Acabando. A área da comunicação... Eu já fechei 3. A Me área, contratem, se você quer fechar o seu programa, Ah. Vitor Drummond está aí para te ajudar. a área da comunicação está sendo Se minada. você quiser abrir também, né, Vitor? Preferimos Não, era só que uma ele piada, abra, só uma tá? A área da comunicação, o quê? Está sendo minada a área da comunicação. Minada. Total. Vários programas fechando, programas importantes. O Minada. programa com a maior nota da área da comunicação foi fechado. Porque era um Imagina, programa cara. de uma universidade privada, só que recebia verba pública, Uhum. entenda? E as pesquisas são interrompidas. Interrompidas não, porque eles precisam terminar as que estão em É. andamento, né? Mas Mas terminar faz, de naquelas, qualquer porque não tá jeito, terminando de verdade. E Exato. qual que é o tesão do aluno que tá lá, sabendo que o programa fechou? Nenhum, e que ele tá terminando nenhum. a Cara, pesquisa já- dele com um programa já- fechado. Tacou uma âncora no pé do cara, né? O programa É de isso. pós-graduação em Ciências Sociais aqui da PUC de São Paulo também fechou. E que era Sério? super importante, Lá era era um o programa primeiro, importantíssimo. era a primeira pós do interior do Norte e Nordeste, em Direito. A primeira pós do interior do Norte e Nordeste. Aí, pós PPGD, né? Mestrado e até o doutorado. Os caras acabaram. Obrigado, Grupo Anima. Tá no coração. Amo vocês. Anima. Bom patrocinador aqui Nossa. para o podcast. Não, obrigado. Mas no direito, o que acontece? No direito é uma reprodução de cursos cada vez mais, porque virou uma possibilidade de ter carreiras que são carreiras de ascensão social, né, clássicas. Então, o cara não tem vaga para tanta gente. Aí você faz um concurso para a OAB e o concurso é uma bosta. Aí você faz um concurso para a magistratura para o cara saber um monte de coisa que não serve. O cara não passa no psicotécnico, não tem educação, não recebe advogado. É um caos. A gente fez um caos no ensino do direito que desemboca nisso que a gente está vendo. As pessoas acham que têm o direito de falar sobre direito no boteco, achando que a opinião delas vale alguma coisa e vale zero. Vamos entrar nesse assunto agora, então, do que a gente Imaginou que fosse o falar? tempo todo? Tempo não é o nosso inimigo. Só. Veremos. Tempo não é o nosso inimigo, porque o senhor Guilhotina está aqui. Robson Cumode. Robson Gente, ó, então Guilhotina deixa eu só Cumode. especificar uma coisa. Pra quem tá aí assistindo, o que são esses malucos falando como se não houvesse um amanhã? O Vitor Drummond, ele é presidente executivo da Interartes. A Interartes é um ente arrecadador, ele é o... Explica a Interartes pro pessoal de casa. Explico. É uma associação civil, né? O modelo é uma associação civil, ou seja, é uma coletividade formada exclusivamente por atores. Uhum. Atores, intérpretes, em voz ou em imagem. Então, toda essa coletividade, que hoje chega a 3.000 pessoas, se une, né? Mas é exatamente aquilo que você falou. Não é um processo. Vamos ali nos unir. Às 4 horas do sábado, vamos nos unir numa praça. Fundamos. Não é assim. É um processo que vai acontecendo. E hoje a gente tem 3.000 artistas. E o objetivo seria arrecadar direitos do setor audiovisual e pagar para os intérpretes e distribuir, e também fazer com que houvesse atividades assistenciais, culturais e de formação das pessoas. E por que nós não fazemos isso? Porque nós somos absolutamente, obviamente, combatidos por aqueles que são aquelas grandes empresas e corporações que deveriam ser as pagantes desse direito. Os exibidores. Os exibidores, os que fazem, né, exibição Que pública. aqui no Brasil são os produtores audiovisual. também, né? Eles exibem e produzem Então, grande parte das em vezes, algum né? momento, sim. E essa promiscuidade é muito bom esse rapaz, hein? Rápido, ele pode vir sempre aqui, hein? Muito bom. Esse é o grande problema. O produtor não é o responsável pelo pagamento. Mas se o produtor também é o exibidor, na qualidade de exibidor ele não quer pagar. Né? Então, existe uma Conflito de promiscuidade, um interesses, conflito né? de interesse. E isso acontecia com as TVs, em alguma medida acontece agora, em alguma medida, que não é somente isso, com o streaming, que verticalizou, né? Porque o streaming, além de produzir e exibir,
ele faz o que é o mais caro, que é distribuir. Uhum. Se a gente pensar como era a janela do cinema, né? Você tinha o estúdio produzia, a distribuidora fazia chegar e o cinema exibia. Você tinha as três camadas, né? E o streaming, ele é primeiro o distribuidor, né? Tanto é que no caso da Netflix, ela veio de ser locadora. Locadora de né? DVD. Então, era realmente distribuidora. E aí, passa a exibir e depois passa a produzir. Então, também. esse é o problema, assim. Lá nos Estados Unidos, eles foram vetados de comprar uma rede de cinemas, porque senão... senão Senão você tem fechava tudo, né? todo toda a Não, cadeia. e externa. resumindo, para quem tá assistindo, acontece o seguinte, para nós atores, né? Se a gente não recebe de quem tá exibindo, que é o mesmo que produz, né? Ele chega e fala, não vou pagar. Você não pode reclamar, porque quem produz não vai te contratar para o próximo trabalho. Exatamente. Você está retalhado. Exatamente. Então, esse Viva é o contrato de adesão! Ei! É isso, é o contrato de adesão, né, cara? Então, você que não é ator, você que não é criador e etc., o contrato que o artista que você gosta assina é o mesmo que você assina quando você abre uma conta no banco, ou quando você pega o seu cartão Visa, ou quando você contrata a empresa de eletricidade na sua casa. Você não tem opção nenhuma. O artista que você gosta também não tem opção. Então, quando ele vem aqui e diz, eu não tenho opção, você não pode dizer para ele, mas eu também assino esse contrato com a Visa ou com a concessionária. Porque o que você faz não gera, é só um consumo de qualquer coisa. Não é um relacionar-se com a arte, não é um relacionar-se com o conhecimento, com a evolução. E as pessoas precisam entender essa razão filosófica. A arte realmente salva a vida das pessoas. A gente viu isso na pandemia. Sim. Deveria ficar atento a isso. né? E Vitor, posso aproveitar o teu conhecimento e também que tem pessoal nos assistindo para explicar uma coisa assim que não parece óbvia. Para nós que recebemos é muito óbvia, mas para quem compra nosso livro, para quem faz as playlists, né, no streaming e tal, talvez pense assim, o livro custa R$50 na livraria, o autor ganha R$50. Só que não. Você Não, quer contar ou eu conto? Não, eu posso contar. É um não bem grande, aliás. São né? duas coisas Você conta ou eu conto? Não, eu posso contar. Obrigado, Thaís. Thaís Né? vai aqui trazer uma aguinha para mim. Obrigado. Isso é bem importante. Deixa eu só fechar uma coisa que eu acabei não falando na outra, assim, só para terminar a questão da associação, porque eu disse, deveríamos arrecadar e distribuir. E por que não arrecadamos e distribuímos? Porque estamos bloqueados na nossa discussão pública. Aliás, no ano passado, 2023, fomos bloqueados, sim, pelas grandes empresas de tecnologia e pelas emissoras. Né? Foram os grandes bloqueadores da nossa discussão no Congresso Nacional. Via PL. Via PL, que é era o projeto de PL, lei. Era o 2370. que era da Jandira. Que era de autoria da Jandira, exatamente. O que acontece é que, se você tem um contrato de adesão e o sujeito fala para você, você pode negociar, você negocia se você quiser, você adere, você fala qual é a sua opinião, né? Ou contrata alguém. Não é possível. Então, eu não posso exercer aquela liberdade que eu tenho contratual. E está previsto na lei que eu deveria ter uma liberdade contratual, autonomia da vontade. Não tenho. Então, eu preciso modificar a lei. Quando eu chego para modificar a lei, eu não tenho o mesmo poder. Não pode ir o Vitor Drummond e o Fábio, em nome do setor do audiovisual, amparados com mandatos e tal, para chegar lá para estar junto das relações governamentais de todas as empresas de tecnologia, de todas as empresas de audiovisual e desse mercado. Não há braço suficiente para isso. Então, se a gente não tem participação legislativa, porque o lobby não permite, se a gente não tem possibilidade contratual, a gente não tem participação social e tem que se submeter. Isso é profundamente injusto. Esse é o ponto. Então, o que a associação pretende é que ela possa fazer o que a sua razão de ser, cobrar, arrecadar e distribuir e melhorar a vida dos artistas e dos criadores. Essa é a ideia. Mas voltando para o que você falou, isso está muito conectado também com a ideia do audiovisual, tanto na voz quanto na imagem. As pessoas têm uma conexão de que, se alguém está no mundo e está diante de vou chamar com crítica, um produto profissional, que para mim, isso aqui é um livro, é uma obra,
Né? Uma obra. Antes de tudo, a lei de direitos autorais não fala que isso aqui é um produto, ela chama de obra. Obra. Obra literária. E a editora Aletria transformou a obra literária Não Me Toca Seu Boboca num produto livro. Então a No indústria objeto cultural livro, né? transforma uma obra, uma interpretação, num produto que vai ser materializado por meio de um objeto, etc. E até Isso aí, é um- tudo bem, Tá gente. tudo Ninguém certo. tá achando isso ruim. Não, nada, Não. nenhum problema nisso. Tá lindo, maravilhoso. O que acontece é que quando isso está no mundo e aparece muito, a pessoa tem uma conexão quase imediata em alguns setores de que se essa pessoa chegou nesse lugar, ela está bem. Ela está bem por uma representação social e ela está bem com dinheiro. Uhum. Então, se a gente joga isso no audiovisual, ator ou atriz que está na tela é rico. Essa é a ideia das Sim. pessoas que veem um ator fazendo uma novela, um stream, etc. Se está na novela, está rico. Então, esse conjunto de apreciações equivocadas conduz ao entendimento de que o sistema de direitos autorais seria, portanto, favorável àquele que dá nome, né? Que é o direito de autor, né? Uhum. Que deveria ser de criador, né? Isso. E aí, o sistema, na verdade, não é favorável a ele, é favorável à indústria. Tudo bem, entendemos. A indústria vai lá, toca, transforma a obra em produto, né? Em objeto e tal. Sim, investe. Mas eu né, acho que insumos. investe, etc. E nasceu meio assim o direito autoral. Depois a gente pode falar. Mas o fato é, precisa ser tudo para a indústria? A discussão é que não é para ser tudo. Porque se for tudo, cada vez menos gente vai querer fazer as coisas. Criar. Por exemplo, na dublagem, quantos dubladores vão querer, ou quantas pessoas desejarão ser dubladores numa circunstância em que os dubladores têm cada vez menos trabalho e etc, etc. Quem quer ser escritor no Brasil? Quem quer ser escritor de livros infantis ou infantos juvenis para poder sobreviver disso? Não tem como. Né? Como profissão, né? Como como profissão. profissão. E aí, se você tem um sistema que afasta a possibilidade das pessoas serem profissionais daquilo, mas Dignidade. usa o nome da pessoa, que é o autor, como se de fato ele pudesse viver disso, você está subtraindo da pessoa a liberdade da escolha dela como profissional. Então você, na verdade, para ser dublador, ou para ser ator, ou para ser escritor, você precisa ser outra coisa, porque senão você não sobrevive disso. E aí a gente acaba dando razão aos pais que dizem, mas você vai fazer isso? Tá, e o que você vai fazer para viver? E para viver você vai Né? fazer o Para quê? viver você vai fazer o quê? Né? O que Então, você vai fazer para pagar a conta? essa percepção equivocada da sociedade, ele vai transformando isso, não sei se está fazendo sentido para vocês, assim, mas vai transformando isso num ciclo vicioso, assim. E aí, claro, daí saem vantagens, assim. Quem consegue enfrentar tudo isso e ainda consegue ter talento e chegar e furar tantas bolhas e tantas camadas, é reconhecido. Mas aí a gente chega num outro problema, que é o reconhecimento daquele que não passou por esse trajeto. Tipo, influenciadores e etc. diversos. Então a gente tem uma, Então, porque o uma que é o nova reconhecimento? circunstância. O que é o reconhecimento para o ator se não abrir a cortina, ele se apresentar, fechou a cortina e ele ouvir aplausos? Claro. Um influenciador não tem esse processo. Não tem. Não. Ele não tem essa construção. Não. Ele é alguém que é seguido. Pelo mérito dele, tá tudo bem, eu não tô questionando o fato dele ser seguido ou não. O que eu tô questionando é o cara tá invadindo um lugar que não é dele e dizendo que aquilo que ele está fazendo é o correto. Ele tá reafirmando o que a indústria vem dizendo. Você só é alguém se alguém te segue. Claro, total. Daí, É, não, a e daí chega na validação primeira lógica, externa, né? Chega na primeira lógica, a indústria não está interessada em obras. Não, Ela está interessada em não. produtos. Sim, Produto, e claro, é exatamente. isso. Mas aí sim, veja, aí existe uma evidência desde sempre, desde o século XV, e eu diria que mais oficialmente a partir do século XVIII. Como é o nome do sistema que protege e que trata de tudo isso na Inglaterra? Copyright, né? Copyright, direito de cópia. Copy. Isso explica Right. bastante. É. Não é direito de autor, Agora, não tá no pensado Brasil, nisso. por exemplo, um livro, igual o livro da Andréa. Só concluindo. Ah, Na França, como foi o processo revolucionário, 1789, etc. e tal, aí você tem a figura dos intelectuais franceses trazendo a ideia de que aquele sujeito era alguém que pensava, aquele sujeito era um intelectual, ele era um Trabalhador do cidadão. pensamento, Então, né? por conta disso, ele deveria ter um direito reconhecido por aquilo que ele fazia. Isso 70 anos, 80 anos depois da e aí primeira é o lei, que é a autoral, inglesa. é o conexo Aí autoral. vem droit d'auteur, direito de autor. Ah. É isso. No Brasil, por exemplo, a André escreveu o livro. A Letria vendeu 5 milhões de cópias, tomara.
você ganha por cópia? No Brasil existe isso? Porque, por exemplo, eu Existe. dublo, eu e o Kumodi somos os protagonistas de um filme, dublamos o filme. A gente ganha aquele laboral. Por serviço. E ponto final. O filme pode ser a maior bilheteria da história do Brasil. A gente ganha 0. O que eles pagam lá de direitos conexos é uma porcentagem do valor do trabalho. É, uma ilegalidade maluca lá, não enfim. da exibição e Sim, nada sim, disso. Assim, em cima do laboral e não que não deveria ser. Não deveria ser, deve porque ser em isso cima aí do é só para exibidor. empurrar. né? Ele diminui a tua remuneração e condiciona a uma questão comercial que é a responsabilidade dele. Existe esse regramento. A André publica o livro e ela ganha por cópia também. O direito autoral de Exemplar. autor é por exemplar, né? E aí tem... Gente, é bem complexo, né? Não, sendo muito assim, sucinto, sintético. Então, você tem vários tipos de contratos. Mas aí é uma Tá. questão contratual, não é um regramento federal que determina Não, isso. mas a lei existe a lei. Não, mas a lei não determina Mas ela não- percentual. O mercado É. estabelece o seguinte. Tudo bem, percentual. Mercado literário, em geral, 10% do preço de capa. Mas a lei diz que tem que deveria acontecer. ser- A lei diz que tem que acontecer. Não determina o percentual, tudo bem. Não. A lei não diz isso. A lei... Porque, por exemplo, pra gente, existe até a lei dizendo, mas não tem uma regulamentação uma dessa lei. regulamentação. Então, não. O que acontece é um pouquinho diferente. O mercado literário é o seguinte. A obra literária pode ser objeto de cessão. Então, é Isso. transferência de direito. Então, a autora Andréia pode fazer um contrato de cessão com a editora. Uhum. Aí aquela obra, assim como as obras, o material todo desenhado pela Sim, Thaís, pela Thaís. passam a ser de titularidade da editora. Ou seja, somente a editora pode fazer exemplares com isso. Ponto. Isso é um contrato de cessão. Esse modelo acontece no Brasil. Sim. Existe uma outra forma, que é o contrato que é o contrato somente de edição. Ou seja, existe uma permissão para que a editora, dada a permissão essa pela Andréia e pela Thaís, para que possa ser produzido um número tal de exemplares vendido. Tá bem? Há algumas diferenças que são muito técnicas que talvez não faça Tudo bem, sentido tudo falar bem. aqui. Mas a lei não fala, haverá a possibilidade de venda, ela só diz, pode ocorrer contrato de cessão. E aí tem um capítulo que diz contrato de edição, quais são as normas e como ele funciona. Ponto. Ela não fala qual é o valor. A tradição do valor é uma questão de mercado. A Então, praxis, né? normalmente 10%, pode ser 12%? Pode ser 15%? Pode dividir a autoria dela com a Com a Thaís? ilustradora? Com a Thaís, Pode né? ser. Com a Thaís? Pode. Então, isso é uma questão é uma relação comercial. Tudo bem. Ponto. Beleza. Vamos entender aqui uma outra lógica. O que está por trás disso? Se ela vende 1.000 exemplares e ela ganha, sei lá, R$5, então ela faturou, né, 5 mil. Né? Uhum. Se ela vende 1 milhão, ela vai ganhar mais. Existe uma relação do direito autoral que está muito bem posta no mercado literário, ou do mercado editorial, que é, se ganha mais, na cadeia produtiva daquele objeto, o autor também ganha mais. Há discussões sobre o percentual, como vale, quando você tem um adiantamento, você não tem. Mas a lógica, existe uma lógica que está presente. Se ela vender muito mais, ela ganha muito mais. Se você tira essa lógica e percebe que ela é a lógica do direito autoral desde o século XV, quando eram os privilégios reais e não leis, isso se dava também assim. Só que se atribuía o privilégio normalmente ao editor, ao tipógrafo. Tá? Uhum. Hoje Os primeiro ao autor. Royalties, Mas antes, né? aí Os começam como os famosos royalties. Né? Agora, tira isso e põe no audiovisual. Temos uma discrepância. No audiovisual, ou se você falar no setor de dublagem, como vocês falaram, você ganha para prestar o serviço, para fazer para uma demanda específica. Uhum. Se aquele que te contrata diz que você vai ganhar X e ele vai te dar mais X sobre 10 se vender alguma coisa assim, etc e tal, ele está ficcionando, fingindo que ele vai te dar algo a mais. Na verdade, ele está diminuindo o que ele vai te dar no início. Sim. E condicionando a uma relação comercial que ele é o responsável para depois. Isso é uma coisa. Só que, cadê a proporcionalidade? Ela não existe, né? E essa proporcionalidade é típica do direito autoral, desde sempre. Então, no audiovisual, existe o afastamento dessa proporcionalidade, que é o mais lógico do direito autoral. Percebendo-se isso, na década de 90 surgiu o chamado direito de remuneração, que é o pagamento de um adicional ao trabalho dos criadores e dos intérpretes, quanto mais uma obra fosse explorada
no mercado. Então você ganha para fazer o seu trabalho como dublador, Uhum. para ser lá o Doutor Estranho, né? Uhum. E depois deveria ganhar também um direito de remuneração. Claro, no caso do Brasil, que deveria ser arrecadado para a Interarte pagar você. Porque Isso. você não pode bater lá no cara e dizer, Me ó, o meu pague. direito de remuneração. Não, você não. Você vai dizer, quem vai é a Interartes. Em nome de todo mundo. Tem que pagar todo mundo e distribuir de forma proporcional. Esse direito tem nome e sobrenome. Direito de remuneração compensatória. E o que ele compensa? Compensa que a sua obra vai circular no mundo e que você precisa ser remunerado em compensação a isso. Porque você corre o risco da sua atividade deixando, por exemplo, de ser profissional de outra área. Isso é a minha concepção doutrinária. Quando você escolhe ser artista, você Abre mão de outra abre coisa. mão de alguma coisa mais rentável. Sim. Olha, peraí. De cara. Quando você escolhe Você ser escolhe ser artista... artista. Você escolhe ser um pobre você- coitado. Exato! Pode ser que você realmente consiga isso, né? Mas pode ser que você fure a bolha, porque Sim. para cada artista de sucesso na música, na literatura, etc e tal, Milhares. tem milhares, milhões que não conseguem. Nenhum mercado artístico consegue suportar todo mundo que tem aquele desejo. Então, se você cria um sistema que você afasta o desejo das pessoas, e esse sistema deveria proteger as pessoas e estimulá-las para que elas pudessem ser artistas, para sua vida ser um pouco melhor, essa deveria ser a lógica. Por isso, quanto mais eu estudo direito autoral, mais eu tenho vontade de cuspir nas leis e reclamar e etc. E ser um revolucionário nesse sentido. Porque o sistema precisa amparar o cara que dá nome. Direito de autor. E o cara está alijado do sistema. Há muitas coisas aqui que estão desequilibradas. Então, esse direito de remuneração vai surgir na década de 90, porque o direito autoral ele trabalha com a exclusividade. Então, assim, se a Andrea faz uma sessão exclusiva para a editora, acabou. Só que no mercado editorial se entende que ela deve ganhar um percentual. Então, resolveu, fechou. Porque durante 450 anos, a única discussão de direito autoral era livro e reprodução. É. Porque a gente só vai ter uma projeção, isso está nesse livrinho, a gente só vai ter a projeção de outras modalidades de acesso às obras a partir do final do século XIX. Que é Que é a entrada do rádio. Rádio, fonógrafo, Fotografia, cinema, e etc. tudo mais. Então, de 1450, quando começa a imprensa, e depois os privilégios reais, 1502, 1498, até o final do século XIX, só se pensava em distribuição por meio da reprodução. Então, a lógica era toda num objeto, livro. Aí começa a surgir objetos mais e menos tangíveis, etc. Aí a discussão chega num outro lugar. Agora você pensa, A e aí obra só para concluir, derivada, né? um escritor, um dramaturgo francês no século XVIII, fala assim, peraí, eu tenho que ter direito. Se estiver usando a minha obra num palco em Paris, eu quero ter direito. E se tiver a mesma obra em Marseille, eu quero ter direito. Não estou falando na França para ser culto, é porque nasceu lá a lei. Ou em Toulouse, gostaram do meu francês? Então, o autor deveria ganhar nos 3 palcos. E o cara que estava no palco? Ele só ganhava no palco que ele estava. Ele estava. Tudo bem. Então, como se vai dividir esse dinheiro? Se dividiu dizendo que o ator, na verdade, só interpretava e não o que ele criava. Não, peraí, temos um problema. É um conjunto de ideias, né? O autor escreve, o diretor meio que não era uma figura tão proeminente nisso aí, né? E o ator estava ali no palco. Vamos dividir esse dinheiro, né? Ah, mas eu sou autor, eu estou lá em Toulouse, eu quero o dinheiro de lá também. Tudo bem. Então existia uma discrepância, assim, porque o ator só ganhava no palco. Quando vem a tecnologia e leva o palco para todos os lugares, tinha que pagar para ele em todos os palcos. Todos os palcos. Esse é o fato. Só que aí disseram que o que ele fazia não era só criação, era mera interpretação. É um direito menor. Prestação de serviço, Conexo, né? não. Aí é que criaram a Quase. expressão Direito direito conexo, conexo. que não é autor, é vizinho. É um não direito de autor. É o seu não direito. Quando dizem que o ator tem um direito que não é de criação, afasta a possibilidade dele ganhar na multiplicação de acesso às obras que ele participou. Essa é a perversão.
E aí, por isso que a empresa contrata você, como a Adi diz assim, não, eu tô pagando o seu trabalho. Se eu vou ganhar mais depois, é um problema meu. Eu que investi. Sim, e você não investiu deixando de ser outra coisa, e você não investiu filosoficamente, e você não investiu estudando, sim, mas aí eu pago só isso aqui. Então, Você não alguma quer? coisa Eu tá chamo errada. outro. Aí eu chamo Não. outro. E no caso da dublagem, especificamente, acontece uma coisa bizarra, que é o seguinte. Se vocês ligarem a televisão agora, nesse momento, e procurarem, potencialmente minha voz está em algum canal. Neste momento. Neste instante, nossa voz. Tá. E aí chega um momento que sua voz, ou em alguns momentos, sua voz está em vários lugares Aham. simultaneamente. E aí você é vetado de fazer uma nova produção porque sua voz está demais já. É que sua voz já Ela está um pouco está muito saturada, exibida. então a gente prefere escalar outra pessoa. E você não ganha por essas exibições. Claro, quer dizer, quanto mais você caminha na carreira, quanto melhor é você, menos você pode ganhar. Menos. Surge aí um Isso, paradoxo. exato. Isso me lembra uma história, uma vez que me contrataram como advogado, ouvi essa, André. A pessoa me ligou e falou, professor Vitor, doutor Vitor, sei lá como é que chamou. O senhor vai pegar aqui os contratos desse festival, que não era o Rock in Rio, era um concorrente e tal, e o senhor vai fazer a melhor coisa, que é a análise dos contratos dos artistas internacionais e fazer um contrato padrão para o nacional. É bom, né? Ótimo, maravilhoso. Então, o senhor, por favor, me manda aqui a proposta. Aí eu mandei. Tinha 7 escritórios de advocacia, porque era um para a área tributária, um para não sei o quê. E essa, de fato, era a que eu sabia mais e era melhor para mim. Fiz lá a proposta. Aí deu um tempo, a moça mandou mensagem e disse, queria falar com o senhor, que a sua proposta está acima do valor, assim. Eu disse, não está acima do valor, porque o diretor jurídico, eu liguei para ele e falei, olha, eu fiz uma proposta assim, está dentro do escopo, é possível? Sim. Então ele aprovou. Então eu mandei para você, mas o chefe do seu chefe já disse que aprovou. tá ok. Então tá tudo bem. Mas aqui, nós vimos o seu currículo e o senhor é muito experiente em entretenimento, em toda essa nossa área. Então, nós queríamos negociar com o senhor uma redução de 30% a 40%, porque o senhor vai gastar muito menos tempo fazendo isso não. pela sua experiência. Nossa. Eu Hoje, disse- como você é um grande dublador, Sabe o que eu e ao propus? invés de produzir 20 anéis por hora, eu vou te pagar menos, porque você vai produzir Gente, 40. Muito, É isso. é. Aí eu propus a ela, moça, me contrate para o tributário, porque eu vou ter muito mais trabalho, aí eu posso te cobrar mais, porque eu não sei nada disso. Mas aí eu vou pegar uma pessoa para fazer. Aí ela, não, mas não é assim. Então, querida, o meu conhecimento serve a mim. E serve a você, porque eu vou ser mais rápido atendendo você. Mas ele não serve a você barganhar, sabe? Claro. Então, as pessoas têm isso e ainda têm a ideia de que o serviço, ele vem com uma coisa junto. Se você presta serviço, abaixo vai escrito barganha. E não é assim. Não, Não é. E o tempo que você investiu para ter Não, essa formação, caraca, enfim, É né? bizarro. é Gente, bizarro. ó, como eu sou o cara da guilhotina Da e estamos guilhotina. tendo aulas aqui e já deu o nosso tempo de hoje, tá? Vamos encerrar por agora e a gente volta semana que vem com eles. Você tá parecendo o Jô Soares fazendo isso. Você lembra quando o Jô fazia isso? Beijo do gordo e a gente volta semana que vem. Só fazer uma pergunta. Semana que vem também é ao vivo? Claro, Esse todo ao dia vivo é aqui. A gente vai ficar aqui 7 A dias. vida é ao vivo. Traz o miojo pra Não gente esquece sobreviver. de trazer a mesma roupa. Eu vou vir tá? com a mesma roupa. Gente, então, sem pretensão, semana que vem a gente volta pra continuar esse papo que tá incrível, pra vocês saberem mais sobre direito, sobre várias coisas, tá bom, gente? Até domingo que vem, 7 horas, aqui. Beijo!